Olá, professores! Nessa aula, nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos das 20 questões mais cobradas de todas as matérias dos concursos para o cargo de professor do Brasil. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar as 20 questões mais cobradas de BNCC. Dito isso, já prepare o seu material de anotação e, sem mais delongas, vamos à aula. Bem, esse aqui é o material que vai servir de apoio na nossa aula de hoje. São 20 questões mais cobradas de BNCC em 2024. A gente vai fazer essa aula num formato de simulado. O acesso a esse material vai ser disponível aqui na descrição do vídeo. E quando você for baixar, já curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. Dito isso, vamos aqui para a nossa primeira questão. Lembrando que todas as questões são de 2024. Diz assim o texto. A Base Nacional Comum Curricular, a nossa famosa BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver da educação infantil ao ensino superior, de modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, o PNE. Essa aqui é uma definição tirada lá no começo da BNCC. Quando começa ali o texto da BNCC, ela define o que é a BNCC, o que é esse documento. E nessa definição, ela traz que a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver. Quando? Ao longo das etapas e modalidades da educação básica. A BNCC ela é voltada para a educação básica, isso é, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A questão erra em que ponto? A questão erra de falar que a BNCC vai se aplicar da educação infantil ao ensino superior. Aqui está errado. É ao longo de todas as etapas e modalidades da educação básica. BNCC somente para a educação básica. Trabalha a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Lá no nosso curso de BNCC, eu disse que a gente precisa memorizar esse texto aqui, porque ele é muito cobrado. Eu vi em diversas questões ao longo de 2024 cobrando essa definição de BNCC aqui, trocando uma palavra, substituindo outra expressão. Às vezes traz a afirmativa correta, mas de qualquer forma, a gente precisa memorizar esse texto, conhecer qual é a definição de BNCC. Na questão 1, já vai ficar errado. Se você não assistiu o curso de BNCC que a gente tem aqui no YouTube, eu vou deixar aqui no card, aqui ou aqui, vai aparecer o link para você assistir essa aula, que é uma aula muito boa, trabalhando toda a teoria da BNCC. Questão 1, gabarito errado. Questão 2, são fundamentos pedagógicos. Deixa eu trocar de cor aqui, ó. São fundamentos pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, ela possui dois fundamentos pedagógicos. Quando a gente lembrar de fundamentos pedagógicos, são dois. Quais são eles? Foco no desenvolvimento de competência e compromisso com a educação integral. Professor, precisa memorizar? Sim. Se você não sabia dessa, já escreve aí. Fundamentos pedagógicos BNCC. Foco no desenvolvimento de competência e compromisso com a educação integral. Precisa memorizar que são somente esses dois fundamentos pedagógicos. As bancas vão colocar outras alternativas ou vão tirar essas, então você precisa memorizar claramente. Falou em fundamentos pedagógicos da BNCC, foco no desenvolvimento de competência e compromisso com a educação integral. Dito isso, aqui as três afirmativas, a primeira vai estar correta, foco no desenvolvimento de competência, e depois compromisso com a educação integral. O que ela colocou aqui, para levar o candidato ao erro, reconhecimento da fragmentação disciplinar do conhecimento. Isso aqui não é um fundamento pedagógico da BNCC. Os fundamentos são foco no desenvolvimento de competência e compromisso com a educação integral. Então, a 1 e a 2 vão estar corretas, gabarito letra B. Questão 2, gabarito letra B. Questão 3, a BNCC foi homologada em dezembro de 2018 e constitui-se numa ferramenta de apoio para a construção dos currículos. Com relação à BNCC, analise as assertivas abaixo. Então, considerações gerais sobre a BNCC. São 4 afirmativas. Vamos na primeira. A BNCC é o único documento normativo que orienta os processos de inclusão e integração na educação básica. A gente pode afirmar que a BNCC é o único documento que vai trabalhar esses processos de inclusão e integração?
Claro que não. A gente vai ter vários outros documentos que vão trabalhar exatamente essa temática, como, por exemplo, né, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Nós vamos ter diretrizes que vão trabalhar essa inclusão, diretrizes de atendimento educacional especializado, que também trabalham essa ideia de inclusão e integração na escola. Então, afirmar que a BNCC é o único documento normativo que trabalha essas ideias de inclusão e integração está errado. Então, vou colocar no vermelhinho aqui, primeira afirmativa, errado. Sempre essas palavras assim, único, apenas, todos, você já tem que ficar de orelha em pé, porque a chance de estar errado é muito grande. Próximo. As quatro áreas de conhecimento propiciam a comunicação entre os conhecimentos e os saberes dos diferentes componentes curriculares no ensino fundamental. Tá certo ou tá errado? Errado. O erro está aqui, ó. As quatro áreas do conhecimento, quatro áreas de conhecimento. O ensino fundamental ele é dividido em cinco áreas de conhecimento. Quem é dividido em quatro áreas de conhecimento é o ensino médio. No ensino médio, nós temos quatro áreas de conhecimento e no ensino fundamental nós temos cinco, porque no ensino fundamental tem ensino religioso, linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então são cinco áreas de conhecimento. A banca veio aqui e colocou quatro, já ficou errada. Três. A BNCC define um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros devem alcançar em cada etapa da educação básica. Não é a definição conforme está na BNCC, né, com as mesmas palavras, mas se você for ler, vamos repetir, a BNCC define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver, aqui ele colocou que todos os estudantes brasileiros devem alcançar, eles devem desenvolver ao longo de cada etapa da educação básica, ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Não há erro aqui nessa afirmativa. Se a gente entender o texto, percebe que é exatamente o que está escrito aqui. Então está correto. E quatro, a BNCC é um documento normativo orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos, visando a formação humana integral e a construção de uma sociedade, que tipo de sociedade? Justa, democrática e inclusiva. O texto também está correto. Viu que esses dois textos aqui trabalharam o conceito inicial de BNCC, que o professor acabou de falar, que precisa memorizar. Então, esse texto aqui ele é muito cobrado, várias partes deles em várias questões. Então, a gente precisa saber qual é a definição de BNCC. Aqui, na questão 3 vai ficar somente a 3 e a 4 correto, gabarito letra C. Somente a 3 e a 4 estão corretas. Questão 4. O modelo de currículo proposto pela Base Nacional Comum Curricular é direcionado exclusivamente, essa palavra já chama nossa atenção, exclusivamente para as instituições da rede pública do Brasil, dando autonomia para que as escolas da rede privada sigam qualquer modelo curricular próprio. Isso é verdade? Negativo. A BNCC, ela se aplica a todas as escolas da rede de educação básica do Brasil, não importa se a escola é pública ou se ela é particular, se ela é privada ou se ela é pública, isso não importa. Não importa se está no sul, no norte, no nordeste, não importa qualquer modelo de escola. Se for educação básica, a BNCC é obrigatória. Então, a BNCC é obrigatória tanto para as escolas públicas quanto para as escolas privadas. Aqui ele falou na rede exclusivamente, né, para a rede pública do Brasil. E isso já deixou a questão errada. Então, questão 4, errada. Questão 5. A Base Nacional Comum Curricular dispõe que a ação pedagógica deve ter a alfabetização como? Na BNCC, quando a gente fala de alfabetização, ela é diferente do PNE e é diferente das diretrizes. A BNCC, ela antecipou esse processo de alfabetização para os dois primeiros anos do ensino fundamental. Então, a gente vai repetir. Para a BNCC, o foco da ação pedagógica nos dois primeiros anos do ensino fundamental está na alfabetização. Então, na alfabetização, vai ocorrer ali ao longo dos dois primeiros anos do ensino fundamental. Esse é o foco da ação pedagógica. Lá no PNE, é até o terceiro ano do ensino fundamental. Nas diretrizes, também é até o terceiro ano do ensino fundamental. Mas se falar BNCC, perguntando onde que está esse foco da alfabetização, está nos dois anos, nos primeiros, né, 2 anos do ensino fundamental. Isso é diferente, preste bastante atenção no comando da questão. Falou BNCC, é até o segundo ano. Falou PNE e diretrizes, é até o terceiro ano. Então, questão 5 vai ficar a alternativa A. O foco da ação pedagógica ali deve ter alfabetização como? Nos dois primeiros anos da educação infantil, olha como que a banca ela joga, a banca ela é sorrateira. Para você errar isso aqui, leu ali, não prestou atenção, acabou errando. Então, não é educação infantil. No terceiro ano do ensino fundamental, não é, porque para a BNCC é até o segundo, no PNE e diretrizes que é até o terceiro.
C, ao longo de todo o ensino fundamental, também não é. E D vai ser o nosso gabarito, vou colocar no verdinho aqui, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Questão bem formada. Havia aí possibilidade de você responder em qualquer uma. Teve uma taxa de erro alta essa questão. Questão 5, gabarito letra D. O foco da ação pedagógica ao longo dos 2 primeiros anos do ensino fundamental está na alfabetização. Questão 5, gabarito letra D. Questão 6. Sobre a BNCC, analise as afirmativas a seguir. São 4 afirmativas. Vamos lá. A BNCC define as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver. Tem como estar errado isso aqui? Não tem como, tá perfeito. Próximo. É um documento normativo e aplicado em toda a educação básica e ensino superior. A gente já viu aqui uma questão que trabalhou com isso. É um documento normativo, tá certinho, um documento obrigatório e aplicado a todas as instituições de educação básica. Isso aí, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E ensino superior. Aqui já está errado. A BNCC, ela não é focada para o ensino superior. A BNCC é para a educação básica. Então, a segunda está errada. 3. A BNCC é um currículo a ser seguido pelos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Toda a questão, toda a afirmativa que falar que BNCC é currículo, tá errado. Isso aí tá na nossa primeira aula. Falou que BNCC é currículo, tá errado. BNCC, ela orienta o currículo, ela vai determinar ali, né, ela vai trazer normativamente as matérias da parte comum, né, os conceitos, as aprendizagens essenciais na parte comum do currículo, e não de todo o currículo, ela faz parte do currículo. O currículo vai trazer uma parte regionalizada, vai trazer ali características regionais para formatar ali o currículo, e não somente BNCC. A BNCC não é currículo, ela compõe o currículo, ela faz parte do currículo, ela orienta a parte comum do currículo, mas não pode afirmar isso aqui, ó. Falou que a BNCC é currículo, já está errado. Então a 3 também está errado. E a 4, a BNCC apresenta 10 competências que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Vou colocar no verdinho aqui, porque está certo e o professor vai explicar. A BNCC ela traz 10 competências gerais. E essas 10 competências gerais, elas são a maneira, são a forma que a gente vai conseguir garantir a oferta dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, como que a gente alcança os direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Como que a gente consegue garantir para os alunos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento? No momento em que a gente oferece as 10 competências gerais. Então, por meio das 10 competências gerais, elas vão consubstanciar, elas vão formar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. A gente só consegue oferecer os direitos de aprendizagem e desenvolvimento no momento em que a gente oferece as 10 competências gerais, entendeu? Um está ligado com o outro. As 10 competências gerais estão ligadas com os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então vai ficar com, questão 6 vai ficar 1 e 4, correto? 1 e 4, gabarito letra A. Questão 6, letra A. Questão 7. De acordo com a BNCC, os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na. Onde é que deve estar o foco ali dos sistemas e redes de ensino? Alternativa A, qualidade. Qualidade, deixa eu marcar aqui. Qualidade, que pressupõe a garantia de um ensino voltado para uma aprendizagem autônoma e significativa. Esse que deve ser o foco das instituições de ensino? Não, o foco não está na qualidade. B, na gestão democrática, poderia ser, mas também não é, que pressupõe um modelo de organização na qual se prioriza a participação do coletivo. Isso aí é a gestão democrática, porém não é esse onde está o foco das redes e instituições de ensino. C, na igualdade, que pressupõe reconhecer que as necessidades e potenciais dos estudantes são diversas. Não, 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 não. A igualdade, ela vai trabalhar todos de maneira igual, vai oferecer ali a parte de aprendizagens essenciais. Quando a BNCC ela fala de igualdade, no trabalho os conceitos de igualdade, ela parte desse princípio de que todos devem ter acesso às aprendizagens essenciais, todos são iguais, todos precisam no norte, no sul, no leste, escola pública, escola particular, no interior, na capital, todos de maneira igualitária, de maneira igual, vão ter acesso às aprendizagens essenciais. E o foco das instituições e redes de ensino não está na igualdade, o foco está na equidade, que vai ser o nosso gabarito.
Então, o foco das instituições e redes de ensino está na equidade. E o que é equidade? É pressupor e reconhecer, né, que as necessidades dos estudantes são diferentes, que cada estudante evolui de uma determinada forma, conforme um ritmo próprio, específico. Cada um tem as suas necessidades. Cada aluno dentro da sala de aula vai aprender num ritmo próprio, vai aprender, vai ter dificuldades em alguns pontos e facilidades em outros. Então, a equidade é isso, é entender que cada ser humano, que cada aluno, que cada pessoa tem as suas necessidades específicas e essas necessidades precisam ser atendidas. O foco das redes de ensino e instituições de ensino precisa estar na equidade. Existe na BNCC várias expressões assim que a gente faz ali ao longo do curso, uma ligação. Então, falou onde que está o foco das redes e escolas de ensino. Essas redes e escolas de ensino e as instituições de ensino, elas têm o foco na equidade. O foco delas está na equidade. Poderia ser ali a qualidade, poderia ser gestão democrática, poderia ser igualdade, poderia, mas na BNCC está falando expressamente que o foco das redes de ensino, das instituições de ensino, das instituições escolares está na equidade, nesse reconhecimento de que todos os alunos são diferentes, que eles têm necessidades próprias e essas necessidades precisam ser atendidas. Questão 7, gabarito letra D. Questão 8. O conceito de educação integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção intencional de processos educativos que promovam a aprendizagem sintonizadas com as necessidades, as potencialidades e os interesses dos estudantes. Deste modo, podemos afirmar que este conceito, o que é a educação integral para a BNCC? Alternativa A. Depende da duração da jornada escolar. As bancas adoram fazer isso aqui. Dizer que a educação integral depende, precisa necessariamente da jornada escolar, da ampliação da jornada escolar. E são coisas diferentes. Na BNCC, a educação integral é essa formação geral do aluno, a formação completa em todos os seus aspectos, emocional, cognitivo, físico, social. Então, uma formação integral, uma formação global. Aqui, a gente vai ver as alternativas falando que para que essa educação integral aconteça, precisa ser ampliada a jornada escolar. E a BNCC não diz isso. É independentemente da jornada escolar. Não importa qual é a carga horária. A educação integral, ela sempre precisa ser trabalhada. Então, a alternativa A já é um erro clássico. Associou educação integral exclusivamente à ampliação da jornada escolar. E está errado. B. Está diretamente ligada à concepção pedagógica adotada pela escola. Então, não vai ter relação com a concepção pedagógica, e sim trabalhar o aluno ali, entender que o trabalho do aluno precisa desenvolver todos os seus aspectos, uma formação global. C. Está diretamente ligada à concepção pedagógica adotada pelos alunos, da mesma forma que não está ligado à concepção pedagógica adotada pela escola e à concepção pedagógica adotada pelo aluno. Isso aí refere a esse conceito de formação global. D. Viabiliza como os alunos aprendem em relação com os docentes. Não tem relação diretamente com essa aprendizagem do aluno. Não é só a parte cognitiva, são todas as outras esferas. E opa, já vai ser o nosso gabarito. A educação integral para a BNCC, ela independe da duração da jornada escolar. Então, falou em educação integral, ela não depende da jornada escolar. Ela é independente. Mesmo que se for um período integral ou se for meio período, sempre a educação integral precisa ser trabalhada. Questão 8, gabarito letra E. Questão 9. Considerando as faixas etárias da educação infantil especificadas na BNCC, analise os itens a seguir e atribua. Isso aqui é um tipo de questão muito cobrada e a gente vê constantemente ela em provas. Então, a gente tem aqui, creche é o 1 e pré-escola é o 2. Só que a BNCC ela divide essa etapa ali da educação infantil em três faixas etárias. Primeiro, bebê de 0 a 1 ano vai estar onde? Vai estar na creche. Deixa eu, professor, colocar aqui para eu conseguir. Aí, você vai colocar aqui, bebê está na creche, então é um. Criança bem pequena, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e também é um. Então, a creche, a etapa da creche, né, a fase da creche, na verdade, ela é dividida em duas faixas etárias. A creche ela é de 0 a 3 anos, certo? Só que de 0 a 3 anos a gente vai ter ali duas faixas etárias, uma para bebês e outra para crianças bem pequenas, que vão estar na creche. E por último tem a pré-escola. Então, a pré-escola é 2, de 4 a 5 anos. Vai ficar 2, gabarito. Não era uma questão difícil, é mais para a gente rever o conceito. 2, gabarito, letra B. É isso? Bebês estão na creche, as crianças bem pequenas estão na creche e as crianças pequenas já estão na pré-escola. Questão 9, gabarito, letra B. Seguimos para a questão 10. A Base Nacional Comum Curricular, a gloriosa BNCC, organiza as aprendizagens necessárias para desenvolver as competências gerais
de formas diferentes em cada etapa, respeitando as especificidades de cada faixa etária e ano escolar. Sobre a estrutura da BNCC no ensino fundamental, é falso afirmar que, opa, apareceu a nossa palavra mágica, a gente vai lá e destaca. A gente está procurando aquilo que não tem relação com a BNCC do ensino fundamental. Alternativa A, o ensino fundamental está organizado em 4 áreas do conhecimento. O que que a gente viu? O ensino fundamental está organizado em 5 áreas do conhecimento e não 4. B, para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Ah, isso aqui está correto. A gente estava procurando a incorreta, então o gabarito já vai ser a letra A. Mas vamos aprender aqui com as outras alternativas. Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Corretíssima essa definição conforme a BNCC. C. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, entendidos como conteúdos, conceitos e processos, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas. É isso aí, a gente tem as unidades temáticas, a gente vai ter os objetos de conhecimento e as habilidades, nessa ordem: componente curricular, unidade temática, objetos de conhecimento e, por último, as habilidades. Está corretíssimo. D. Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento escolar, as unidades temáticas definem um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do ensino fundamental, adequadas às especificidades dos diferentes componentes curriculares. Também um texto conforme a BNCC. E, por último, as habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. As habilidades, elas expressam, elas demonstram, elas mostram quais são as aprendizagens essenciais. Então, a gente vai ter uma relação entre habilidades e aprendizagens essenciais. Também está correto. Questão 10, gabarito letra A. O ensino fundamental está organizado em 5 áreas de conhecimento e não 4. Questão 11. Assinale a opção que define corretamente o conceito de educação integral à Base Nacional Comum Curricular. A gente já viu que a educação integral, para a BNCC, é aquela educação que forma o aluno em todos os seus aspectos, é uma formação global. Alternativa A, a formação e o desenvolvimento global do estudante, gostei. Compreendida a complexidade e a linearidade do processo de desenvolvimento do educando. A banca veio aqui, começou como nunca e terminou como sempre. A educação integral, ela vai trabalhar realmente a formação e desenvolvimento global do estudante e vai compreender a complexidade e a não linearidade do processo de desenvolvimento do educando. Dizer que os educandos, né, que os alunos se desenvolvem de maneira igual, de maneira linear, está errado. A BNCC, ela reconhece a não linearidade, isso é, os alunos se desenvolvem, né, o processo de aprendizagem dos alunos, ele de desenvolvimento também, né, aprendizagem e desenvolvimento, ele é não linear, isso é, ele é diferente para cada um. Cada aluno vai ter um processo, uma linha de desenvolvimento, um processo de desenvolvimento. E a gente não pode dizer que isso é linear entre todos os alunos. Então está errado. Alternativa A, errada. Alternativa B, política de educação integral cujo aumento da carga horária é obrigatório. A BNCC, ela não diz que para a oferta da educação integral a gente precisa obrigatoriamente aumentar a carga horária. Então está errado. Alternativa C, a formação e o desenvolvimento global do estudante, compreendida a complexidade e a não linearidade do processo de desenvolvimento do educando. É isso aí. É uma formação global do estudante e não linear, entendido que os alunos se desenvolvem de maneiras diferentes, cada um vai ter as suas necessidades, as suas potencialidades, as suas dificuldades, então é não linear. Alternativa 11, gabarito, questão 11, né? Gabarito letra C. Alternativa D, o que ela falava? Adota a perspectiva que afirma a primazia da dimensão cognitiva sobre a dimensão afetiva. E a BNCC, ela faz o mais absoluto oposto disso. Quando ela reconhece a educação integral como uma formação em todos os seus aspectos, né, em todas as dimensões, afetiva, cognitiva, emocional, social, ela coloca todas as dimensões no mesmo patamar de importância e não colocando uma dimensão superior à outra. Toda alternativa que falar que a dimensão cognitiva ou a dimensão afetiva é superior, vai estar errado. Essas dimensões são trabalhadas de maneira igual, com a mesma importância. Então, questão 11, gabarito letra C. Questão 12. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais. Na BNCC,
Competência é definida como a mobilização de. A definição do conceito de competência é outro conteúdo que você precisa memorizar. Então, a gente precisa saber que competência é a chave móvel. Competência é o quê? Conhecimento, habilidade, atitude e valor. Conhecimento, habilidade, atitude e valor. E a mobilização disso para resolver demandas. Então, é a mobilização de conhecimento, habilidade, atitude e valor. MOB, chave. Conhecimento é a mobilização da chave para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Então, onde que está essa alternativa? Alternativa A competência é a mobilização do quê? Conhecimento, tá certo? Princípios, opa, princípios está errado, então não tem princípios. É chave, conhecimento, habilidade, atitude e valor. Princípio não é. B, conhecimento, habilidade, honestidade, também não é. Palavra bonita, mas não faz parte ali da definição de competência. C, conhecimento, desenvolvimento, também não é. Alternativa D, conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Ó, a questão ela foi muito boa. Colocou ali palavras que poderiam ser, quem não tem memorizado aí, que a competência é definida, né, por meio da mobilização da chave, que é conhecimento, habilidade, atitude e valor, poderia errar essa questão. Mas a gente não vai errar. A gente sabe que competência é MOB, chave, mobilização de conhecimento, habilidade, atitude e valor. Questão 12, gabarito letra D. Questão 13. Segundo a BNCC, qual das alternativas abaixo é uma das 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular? A BNCC ela traz as 10 competências gerais e pelo menos o nome delas ali, você precisa memorizar. Isso aí não tem para onde correr. Você precisa conhecer qual é o nome das 10 competências gerais. É interessante aprender ali algum conceito a mais de cada competência. É interessante, porém, o nome delas é obrigatório. Você tem que conhecer o nome das 10 competências gerais. São muitas perguntas assim, só vai te cobrar o nome. Alternativa A, direitos e objetivos de aprendizagem. É uma competência? Banca sorrateira. Tem relação com a BNCC, direitos e objetivos de aprendizagem, mas não é uma competência geral. Então tá errado. B, capacidade digital. É uma competência? Também não é. Também não é uma competência geral. C, conhecimento digital. Também não é. Tem a competência do conhecimento, mas não é conhecimento digital. Aí tá errado. E D, cultura digital. Essa aqui, com certeza, é uma competência geral. Por isso que você precisa memorizar o nome das 10 competências gerais. Questão 13, gabarito letra B. Questão 14. De acordo com a BNCC, ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico. O que a gente viu? Existe uma relação entre as 10 competências gerais e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. As 10 competências gerais, elas vão consubstanciar, isso é, elas vão formar, elas vão assegurar que a gente vai conseguir chegar até os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Como que a gente garante que a gente está oferecendo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Como que a gente sabe que a gente está oferecendo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Por meio das 10 competências gerais. Quando nós ofertamos as 10 competências gerais, nós conseguimos formar, nós conseguimos consubstanciar, nós conseguimos chegar aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, tem essa relação, são dois termos que têm relação. As 10 competências gerais com os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Onde que está o nosso gabarito? Gabarito letra B, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Essa expressãozinha é Chitãozinho e Chororó, tem que memorizar. As 10 competências gerais, elas consubstanciam no âmbito pedagógico que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 10 competências gerais, direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Questão 14, gabarito letra B. Questão 15, caminhando para o final. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, assinale a alternativa incorreta. Olha a nossa palavrinha mágica ali. Incorreta. Sempre que a questão trouxer errada, incorreta, falsa, a gente vai lá e destaca. A gente está procurando aquilo que não tem relação com a BNCC. A alternativa A, referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do DF e dos municípios, e das propostas pedagógicas, do PPP, das instituições escolares. É isso aí. A BNCC é uma referência nacional, tanto para a formulação dos currículos, como para a formulação dos PPPs. Então, a BNCC vai ser referência tanto para o PPP quanto para os currículos das escolas, da rede estadual, da rede municipal e da rede distrital.
Questão 15 aqui, a alternativa A está correta. A gente está procurando a incorreta. B. A BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Isso aqui é outra expressão que é cobrada em prova de concurso. Quando falar que as decisões pedagógicas, elas devem concorrer, elas devem estar orientadas para o quê? Para o desenvolvimento de competência. Então, todas as decisões pedagógicas precisam estar voltadas para o desenvolvimento de competências. C. Ao definir as competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando a sociedade mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, mostrando-se independente e livre da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Banca sorrateira. Não é mostrando-se independente e livre, é mostrando-se alinhado, mostrando-se relacionado, mostrando-se conforme a Agenda 2030. A BNCC ela não é livre dessa Agenda 2030 da ONU, ela é alinhada à Agenda 2030 da ONU. Então, a C vai estar errada. Questão 15, nosso gabarito vai ser a letra C. E para a gente aprender aqui com a questão, vamos ver a alternativa D. A BNCC afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. Reconhece assim que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global. É isso aí. Formação integral para a BNCC é esse desenvolvimento humano global. Questão 15, gabarito letra C. Questão 16. Julgue o item que se segue. Os marcos legais, outro tema importante na BNCC, marcos legais, que embasam a BNCC, estabelece a relação entre o que é básico e comum e o que é diverso, tendo em vista que as competências e as diretrizes são diversas e os currículos são comuns. Tem como estar correto isso aqui? Não tem como. A questão foi lá e alterou, né? Ela trocou. Os currículos são diversos, as competências e as diretrizes são comuns. Então, as competências diretrizes são comuns entre todos os estabelecimentos de ensino, entre todas as redes de ensino. Vão ter as competências e vão ter as diretrizes de maneira comum, de maneira igual. Porém, os currículos vão trabalhar as características regionais, as especificidades de cada estabelecimento de ensino. Por isso que os currículos são diversos, as competências diretrizes são comuns. Questão 16, gabarito errado. Questão 17. Um dos princípios que fundamentam a concepção da Base Nacional Comum Curricular pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Opa, deixa eu colocar aqui num verdinho, né? As necessidades dos estudantes são diferentes. Existe também um claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos. Trata-se do princípio. Quando a gente reconhece que as pessoas são diferentes, que os alunos são diferentes, que as necessidades, o processo de desenvolvimento desses alunos são diferentes, cada um vai se desenvolver da sua forma, a gente está falando do princípio da equidade, que é reconhecer que os alunos são diferentes e tratar essas necessidades, né, e atender essas necessidades conforme as especificidades de cada um, conforme cada um demanda. Então, isso é equidade. Igualdade é oferecer ali as aprendizagens essenciais para todos, em todas as escolas. Isso é igualdade. A equidade reconhece essas diferenças e trabalha essas diferenças, atende essas necessidades. Isso é equidade. Quando ele falou aqui, ó, reconhecer as necessidades, que as necessidades dos estudantes são diferentes. Equidade. Trata-se do princípio da alternativa A, igualdade. A banca é sorrateira, já coloca ali na A. Igualdade não. B, liberdade também não. C, fraternidade também não. E D, que a gente está falando do princípio da equidade. Questão 17, gabarito letra D. Questão 18. Na Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, os conteúdos, conceitos e processos fundamentais, a gente já viu uma questão que trabalhou isso aqui, ó. Conteúdos, conceitos e processos fundamentais relacionados a diferentes objetos de conhecimento em cada componente curricular estão organizados em os conteúdos, conceitos e processos que estão organizados ali em objetos de conhecimento, e esses objetos de conhecimento estão organizados em unidades temáticas. A gente tem que se lembrar dessa escadinha. Componente curricular. Então, a gente tem um componente curricular. Abaixo do componente curricular, a gente vai ter as unidades temáticas. Abaixo das unidades temáticas, a gente vai ter os objetos de conhecimento. E abaixo dos objetos de conhecimento, a gente tem as
habilidades. Então, habilidades, objetos de conhecimento, unidades temáticas e componentes curriculares. Os conteúdos, conceitos e processos fundamentais que formam ali os objetos de conhecimento é como se eu perguntasse: os objetos de conhecimento, eles estão organizados em quê? Alternativa A, componentes curriculares? Não. B, objetos curriculares? Também não. C, unidades temáticas? É exatamente isso. Os objetos de conhecimento, ali, os conteúdos, conceitos e processos, são organizados em unidades temáticas. E essas unidades temáticas vão formar um componente curricular. Questão 18, gabarito letra C. Questão 19, nossa penúltima questão. De acordo com a BNCC, os termos abaixo são exemplos das competências gerais da educação básica, as quais os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica. Olha a nossa palavra mágica ali, exceto. Vamos lá e destaca. Então, a gente está procurando aquilo que está incorreto com relação às competências gerais. De novo, precisa memorizar as 10 competências gerais. O nome das 10 competências gerais. Eu não estou falando para você memorizar todo o texto. Estou falando para você memorizar o nome de cada uma das competências gerais, porque a gente tem muitas questões assim. Vão trabalhar só esse conhecimento. Então, questão 19, aquilo que não é uma competência geral. Alternativa A, tem a competência do autoconhecimento e autocuidado? Com certeza, a gente vai ter essa competência do autoconhecimento e autocuidado. É uma competência. A gente está procurando aquilo que não é. B, competência da cultura digital. A gente viu uma questão que trabalhou exatamente essa competência. Cultura digital é uma competência geral. C, inteligência emocional. Poderia ser? Poderia ser, mas não existe a competência geral da inteligência emocional. Você viu que é uma palavra, né, uma expressão ali que poderia ser certo, poderia ser uma competência geral, mas não é. Por isso que a gente tem que memorizar e saber que, ó, inteligência emocional não é uma competência geral. Para concluir, nós vamos ter aqui competência do trabalho e projeto de vida e, por último, empatia e cooperação. São as 10 fazem parte, né, das 10 competências gerais. A única que está errado, C, que é inteligência emocional. Questão 19, gabarito letra C. Questão 20, nossa última questão. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, determina como uma das competências gerais da educação básica, que ela está falando aqui. Dentre essas alternativas, quais dessas alternativas traz uma competência geral da educação básica? A maioria das questões que trabalham as 10 competências gerais, elas cobram apenas o nome. Então, saber o nome é essencial. Porém, algumas questões vão fazer isso que a gente está vendo aqui agora, que é trazer o texto da competência e perguntar para você se está relacionado a qual das competências, se está certo, se está errado. Então, a análise mais profunda das 10 competências gerais. Precisa conhecer ali o texto de cada uma delas. Mas, se você souber o nome, você já vai acertar a maioria das questões e aqui no próprio texto a gente vai procurando os erros. Alternativa A, valorizar e fluir as unicidades das manifestações artísticas e culturais. As manifestações artísticas e culturais, elas são diversas, existe uma diversidade das manifestações artísticas e culturais. Já está errado. B, exercitar a simpatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos. Não é exercitar a simpatia, é exercitar a empatia, se colocar no lugar do outro, pensar como que o outro está pensando, como que o outro está sentindo. Então é exercitar a empatia e não a simpatia. A B também está errada. C. Agir individual com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. É agir individual e coletivamente, e não agir somente individualmente. Então, ficou errado. Isso aqui precisava memorizar, a questãozinha já foi mais difícil. E D, conhecer, vai ser o nosso gabarito, né? É colocar no verdinho. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Isso aqui, com certeza, é uma competência ali do conhecimento e do autocuidado, né? Conhecimento, autoconhecimento e autocuidado. Questão 20, gabarito letra D. Bem, assim a gente conclui aqui essa aula.
Vocês viram que a gente trabalhou características gerais da BNCC. A gente vai fazer mais uma aula específica para a educação infantil, outra para os anos iniciais, outras para os anos finais e uma para o ensino médio. Mas eu quero que você saiba que essa parte inicial, essas características gerais da BNCC, é a parte mais cobrada da lei. Existem várias provas que só trabalham esses conceitos aqui. Então você precisa memorizar tudo aquilo que a gente aprendeu aqui nessa aula. Quero que você amanhã refaça esse simulado. Ele está aqui na descrição do vídeo, você baixa ele e amanhã, quando você acordar, você refaça essas questões sem assistir a aula para tentar acertar todas elas, lendo todas as alternativas, que com certeza vai te ajudar a chegar na sua prova e não errar nenhuma questão. E a gente encerra essa aula assim. Eu te vejo no próximo encontro. Até lá.